Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que nos mudamos para aquela casa, quando eu vi o Matheus pela primeira vez, eu me encantei. Bonito, simpático. Olha, o tipo de cara que chama atenção. O problema é que, na verdade, eu falo o problema, mas eram vários. Não era só um. Para começar, eu era apenas uma adolescente. Recém tinha completado 16 anos, enquanto ele já devia ter uns 25, 26. Quem sabe até mais. E além disso, o segundo problema, aliás, eu acho que era o mais grave, ele tinha namorada. Eu me mordia de ciúme quando via os dois juntos. E ele a trazia ali na casa praticamente todos os finais de semana. Só eu é que sei o meu ciúme. Como eu tinha inveja daquela menina. Sei que era bobagem, né? Que devia tirar aquilo da cabeça, mas... Sabe quando você é romântica, desde muito cedo? Minha cara, eu sempre fui assim. Acho que foi até por isso que acabei me apaixonando, mesmo sem nunca ter acontecido absolutamente nada entre nós. Nem poderia ter acontecido, porque... Por todos os motivos que já mencionei aqui, né? Na verdade, era aquela espécie de paixão platônica. Ninguém sabia. Até porque eu não me abria com ninguém, né? Não contei pra ninguém, nem pra minha melhor amiga. O pior é que, à medida que o tempo ia passando, o sentimento ia aumentando. Até que logo, depois que completei 17 anos, aconteceu uma coisa que fez o meu mundo ruir. E já fazia umas 3, 4 semanas que eu não via o Matheus por ali. E estava até meio intrigada, né? Sentindo aquela saudade dele. Foi a minha mãe que acabou revelando o mistério e me dando aquela notícia. Ela tinha feito amizade com a mãe do Matheus. Volta e meia, as duas ficavam ali conversando. E um dia, sem eu ter perguntado nada, ela veio me contar. Estava conversando com a Vilma hoje e ela está numa felicidade. Tá lá, toda feliz. Vai ser vovó. Olha, eu me senti como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Até porque o Matheus, pelo que eu sabia, era o único filho da Vilma, essa senhora que morava ali do lado. Olha, tentei disfarçar. Fiz de conta que não tinha ouvido direito. O que é que a senhora falou, mãe? Então, o filho da Vilma, a namorada dele, tá grávida. Já foram até morar juntos, lá no terreno do pai dela. Olha, deu um travo na minha garganta. Não podia ser verdade. Meu Deus, será que não era engano? O problema é que não parecia engano. Não parecia. Tinha nada para ser engano. Será que era por isso que já fazia tempo que eu não via o Matheus ali? Nem o seu carro eu via mais ali no terreno. Segundo minha mãe, a namorada dele tinha engravidado. E os dois tinham ido morar juntos no terreno do pai dela. Olha, aquilo me impactou de um jeito que eu não sei como não comecei a chorar ali mesmo, diante da minha mãe. Não sei se ela percebeu o estado em que eu fiquei. Porque, olha, eu acho que não consegui disfarçar a minha tristeza. Sei que é coisa boba falar isso, né? Até porque nunca havíamos tido nada, nada. Ele nem sabia do que eu sentia. Senti muito. Fiquei triste, mas amargurado de um jeito. Demorou um tempo para que eu o visse de novo. E como não podia deixar de ser, ainda mais agora, né? A fulana estava junto. E à medida que o tempo foi passando, cada vez que eu a via,
Sua barriga estava maior. Até que no fim, nasceu uma menina. Eu soube pela mãe. Já que ela é vizinha, viviam de conversa. Naquelas alturas, eu já estava meio conformada com a situação. Já estava naquele processo de tirar aquela ilusão da cabeça, né? E focar em outras coisas. Logo completei 18 anos e nem me importava mais quando via. Apesar de, não vou mentir, sentir aquele tremelico toda vez que isso acontecia. O coração batia forte quando eu via o carro dele ali, parado na frente da casa da mãe. Mas é como eu disse, né? Parei de me importar, de sentir aquele aperto no peito. Logo arranjei um emprego, comecei a dar um rumo para minha vida. E foi mais ou menos nessa época que recebi outra notícia surpreendente. Como não podia deixar de ser, foi minha mãe que me contou. A gente estava ali tomando café, depois eu ia pro trabalho, quando ela falou, filho da Vilma voltou a morar ali com ela, sabia? Voltou, mãe? Ué, como assim? E a mulher dele veio junto? Ela balançou a cabeça. Não, parece que separaram, sei lá. Olha, a Vilma tá numa aflição que só venta. Ela não queria que isso tivesse acontecido. Mas ela falou o que houve? Eu acho que nem ela sabe direito. Fui tomada pela surpresa. Não imaginava que isso fosse acontecer. Coração veio na boca. Não que eu esperasse que dali acontecesse alguma coisa maravilhosa, fantástica. Tipo que agora eu tivesse alguma chance com o Matheus. Até porque, para ser sincero, naquela altura, eu meio que já tinha tirado aquilo da cabeça. Até porque não fazia sentido, né? Ficar presa numa ilusão que não ia se realizar. Mas fiquei muito mexido, pensando em tudo que a mãe tinha contado. E de fato, passei a ver de novo o carro do Matheus todo dia ali no terreno da dona Vilma. Vez ou outra, eu também o via. E sempre que isso acontecia, sentia aquele descompasso no coração. Mas ainda demorou um tempo até que a gente trocasse algumas palavras. Lembro que foi num sábado. Eu estava chegando em casa do serviço e ele estava ali na frente, cortando a grama. A gente se cumprimentou e eu aproveitei para perguntar. Voltou de vez aí para casa da tua mãe? Pois é, voltei, né? E a tua filha, como é que ela tá? Tá bem. Daqui a pouco vou dar uma passadinha lá na Eliane para dar um beijo nela. E a conversa ficou naquilo. Dei um tchau e fui para casa. Só que senti que ele ficou me acompanhando com o olhar. Era a primeira vez que isso acontecia. Sei lá, um impulso. Antes de entrar pelo portão, ainda dei uma viradinha assim. E de fato, a sensação que eu tinha tudo a ver com a realidade, porque ele estava realmente de olho grudado em mim. Sorriu, fez um aceno assim com a mão. Eu falei que não ficou nisso, só que teve consequência dentro de mim. Aquela foi a primeira vez que ele realmente olhou para mim. E eu digo olhar quando um homem olha para uma mulher. Não é olhar assim, distraído, sabe? Tem hora que a gente olha para alguém e, na verdade, nem tá vendo a pessoa. Quando nos conhecemos, eu era só uma adolescente. Ele nem notava a minha presença. Só que agora eu já era uma mulher, né? Quase 19 anos. Olha, eu fiquei tão atarantada. Foi como se aquele sentimento tivesse despertado de novo dentro de mim.
Eu ficava saindo na janela de 5 em 5 minutos só para vê-lo aparando a grama. E numa dessas vezes ele até me viu. Mais ou menos depois de umas 2 semanas, a gente voltou a conversar. E dessa vez, ele fez um monte de perguntas pessoais para mim. Inclusive aquela que a gente só faz quando tem algum interesse. Se eu tinha namorado, se estava saindo com alguém. Falei a verdade, que não tinha, estava sozinho. Aliás, eu não era de me envolver com um cara só para me envolver. Sempre priorizei os sentimentos. E sempre fui assim uma menina muito caseira. Não era muito de sair. Acredite quem quiser. Mas se tinha beijado 2 rapazes até aquele momento, era muito. E também era virgem. No meio da conversa, ele de repente me fez aquele convite. A gente podia combinar uma saída, né? O que você acha? Me olhou assim, visivelmente interessado. Imagine como que eu me senti. Era a primeira vez que aquilo acontecia. Falei que a gente poderia combinar, sim. E foi nesse momento que trocamos os telefones. Como era um domingo, ele me chamou para dar uma volta de carro. E eu aceitei. Desde o começo, deu para sentir, sabe? Aquele clima, assim. Pelas tantas, ele me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Uma coisa tão inesperada. Posso te confessar uma coisa? Sempre reparei em você. Você reparou em mim? Mas como isso? Nossa, eu pensava que você nem me notava. Notava sim. Só que eu disfarçava. Olha, não sei se ele falou a verdade ou disse aquilo só para me agradar, mas eu fiquei tão surpresa e tão emocionada. Nossa, a gente conversou tanta coisa depois. Inclusive sobre a mãe da filha dele. E sobre o fim do relacionamento. Olha, eu não esperava, mas ele detonou a mulher. Falou tanta coisa ruim sobre ela. Não vou entrar em detalhes, mas confesso que fiquei de queixo caído. Segundo ele, ela tinha sido a culpada pelo fim do casamento. Eu, inclusive, perguntei. Mas e você, Matheus? Ainda sente alguma coisa por ela? Quem, eu? Deus me livre. Olha, eu sinceramente não imaginava que ela fosse tudo aquilo que ele pintou. Repito, ele falou só coisa ruim. Fiquei abismado. Mas não comentei nada. Dali a pouco, ele começou a me fazer elogios. Falou que eu era linda, que tinha ficado mais bonita ainda à medida que ia crescendo. E no fim, até por perceber que o terreno estava favorável, arriscou e me deu um beijo na boca. Só eu sei o quanto tinha fantasiado beijá-lo daquele jeito. Acho que de tanto eu fantasiar, chegou num dia que se confirmou, sabe? Se materializou. Foi a sensação que eu tive. Olha, foi um dia tão fantástico para mim. Eu nem acreditei que estivesse mesmo acontecendo aquilo. Embora, sei lá, eu tenha achado também que ele foi assim meio afoito. Preferia que ele tivesse sido assim um pouco mais jeitoso, carinhoso. Mas ele veio com tudo. De todo modo, não me preocupei, tratei de aproveitar o momento. Achei melhor não comentar nada sobre o que eu sentia por ele desde que a gente se mudou para aquela casa. Até para não deixá-lo convencido, né? Ficamos ali no parque um tempo, trocando beijos, até que começou a acontecer uma coisa que eu, sinceramente, foi, até aquele momento, tinha sido tudo perfeito, mas, francamente, daquilo eu não gostei. Ele começou a me tocar de um jeito,
assim um pouco exagerado, que não era o momento, sabe, nem o lugar. Fiquei meio preocupado até com o modo como ele passou, digamos assim, a conduzir a situação. Pelo fato de ser apenas o nosso primeiro encontro, não sei, eu preferia que ele fosse um pouco mais romântico, mais carinhoso. Para mim ficou muito claro que ele estava querendo alguma coisa a mais. E quem sabe até fosse só aquilo que ele quisesse. Sei lá. Tanto que não demorou muito, ele já fez aquele convite. Escuta, Alice, e se a gente fosse para outro lugar? Eu sabia bem para onde que ele queria me levar. Só que apesar de ter esperado tanto tempo por aquele momento, eu sinceramente não estava ainda assim, sabe, no clima. Muitos podem até não acreditar, mas como eu já disse, aqui nessa carta mesmo, eu era virgem ainda. Estava às portas de completar 19 anos, mas ainda não tinha ido para a cama com ninguém. Sei que hoje em dia as pessoas acham isso assim até meio estranho, né? Fora de moda. Mas é verdade. Pois ele fez aquele convite e continuou ali, sabe, me apertando. Chegou uma hora que eu falei: escuta, você não acha que está muito apressado? Aliás, já é meio tarde, acho melhor a gente voltar. Ele não queria voltar. Insistiu para que fôssemos a um outro lugar. Com toda certeza um motel. Continuou ali insistindo, me beijando. Até que num gesto até meio brusco, admito, eu me desvencilhei. Ele ficou me olhando assim como se não estivesse acreditando no meu gesto. Eu então falei: é sério, Matheus, vamos voltar? Ele fez mais uma tentativa, mas quando viu que eu estava falando sério, fechou a cara e falou aquilo, sabe, visivelmente contrariado: tá certo, vou te levar de volta. Fiquei até meio sem jeito, porque depois disso ele mudou da água pro vinho. Ficou sério, aborrecido, brabo. Tanto que nem pegou na minha mão quando a gente voltava pro carro. Bom, até aí tudo bem, né? Até que dava para entender. Mas também não conversou mais comigo. Ficou ali com aquela cara. Inclusive, bateu bem forte a porta do carro quando a gente entrou. E permaneceu com aquela cara emborrada o trajeto todo. A certa altura eu perguntei, né? Até para quebrar o clima: tá tudo bem, Matheus? Você tá bravo comigo? Ele só me olhou assim, sem desfazer a carranca. Mas não deu nenhuma resposta. Não vou mentir. Fiquei até meio assustada com a reação dele. Não esperava. Pelo modo como tudo tinha começado. Por ele ter me tratado daquele jeito assim, simpático. Ter me dito aquelas coisas que mexeram comigo. Pensei que seria tudo diferente. Se bem que ele já foi afoito quando me beijou pela primeira vez. Sei lá, desde aquele primeiro beijo, ele foi conduzindo a situação de um modo meio bruto. Olha, não vou mentir. Fiquei meio frustrada, até meio decepcionada. Imagina, tinha esperado tanto tempo por aquela chance e no fim, não foi do jeito que eu imaginei. Principalmente por conta daquela sua reação, quando me recusei a ir ao motel com ele. Assim que chegamos, ele nem chegou a desligar o motor. Simplesmente parou e ficou me olhando, esperando que eu saísse do carro. Eu ainda tentei suavizar a situação. Tô vendo que você realmente ficou bravo comigo, né? Mas ó, eu adorei o nosso passeio, tá bom? Apesar de tudo, fiquei esperando que ele me desse um beijo de despedida. Nada. Nem a mão ele me estendeu. Como se estivesse só esperando que eu saísse do carro. O que me restou? Abrir a porta e sair. Nisso, ele arrancou com tudo.
Olha, eu nunca na vida imaginei que ele fosse reagir daquele modo. Meu Deus, o que ele esperava? Que eu fosse para a cama com ele já naquela primeira vez? Aliás, mesmo que não fosse virgem. Sabe, eu sei que não são todos, mas tem homem que não sei, tem um pensamento assim meio... Não sei se são as próprias mulheres que acabam gerando esse tipo de situação, mas pelo menos eu, não sei, eu preciso de delicadeza, romantismo, principalmente quando está tudo assim no começo. E não vi nada disso da parte dele, pelo contrário. Desde o primeiro beijo que ele foi afoito, como se quiser tirar minha roupa, ali mesmo. Devia estar acostumado, né, a lidar com mulheres assim diferentes. Confesso que me decepcionei. Estava com tanta expectativa e, no entanto, ainda lhe mandei uma mensagem depois. Entrei, fui pro quarto, fiquei ali pensando e, olha, me bateu uma tristeza, um aperto, que eu resolvi escrever para ele. Mateus, desculpa pelo que aconteceu. Não queria que tivesse sido assim logo no nosso primeiro encontro. Fiquei sentida, magoada mesmo. Mas ele nem me respondeu. Pensei que fosse pensar melhor, sabe? Depois de passado aquele momento assim de impulso, né? E até se desculpar. Só que ele não mandou uma linha. E quando aconteceu da gente se ver de novo, nem tocou no assunto. Falou comigo assim, todo cheio de dedos, ainda meio bravo. Se tivéssemos conversado sobre o assunto, juro que eu iria abrir o jogo com ele. Dizer que era virgem, né? Que ele precisava ter um pouco de paciência comigo. Mas ele me tratou de um jeito, como se não estivesse nem aí. Por isso eu também acabei ficando na minha. Não mandou mensagem, não fez nenhum convite depois. E eu também não me manifestei. Senti. Imagine se não ia sentir uma ilusão de anos, de muitos e muitos anos, quando tudo parecia que ia, sabe, acontecer do jeito que eu sonhava. Me enganei do começo até o fim. Não queria que tivesse sido desse jeito. Mas me dei conta de que ele não queria mais nada de mim, além de me levar para a cama. Até porque se quisesse mais alguma coisa, se estivesse gostando de mim, por pouco que fosse, teria vindo conversar, tentar se entender comigo, procurar saber o que tinha acontecido, quem sabe até se desculpar por ter tido aquela reação. Olha, o modo como ele tratou a situação, no entanto, foi de quem não se importava, que não estava nem aí. De modo que, mesmo triste, frustrada, continuei na minha. E desde aquele dia, nunca mais rolou nada entre nós dois. Até quando a gente se vê, sabe, fica aquele clima ruim, aquele constrangimento. Não vou mentir, viu? Carrego essa frustração aqui comigo. E acho que ela vai perdurar durante muito tempo. Por ser só uma adolescente na época, quem sabe eu tenha romantizado muito, me iludido. De qualquer modo, quer saber? Acho que me encantei por uma pessoa que não existe. Me enganei. Acho que me apaixonei por um príncipe encantado que não passava de uma criação, uma fantasia da minha cabeça.